Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2015. Na edição de hoje falaremos sobre a Universidade Estadual da Paraíba. Depois dos servidores administrativos, os professores da instituição também decretaram greve. Diante do quadro, como se encontra a instituição? Este e outros questionamentos serão respondidos pelo reitor da UEPB, Rangel Júnior. Tudo isso a partir de agora, no Opinião. Se tudo estivesse dentro da normalidade, hoje professores, técnicos e alunos estariam voltando às suas atividades na Universidade Estadual da Paraíba. Mas a realidade é outra. Depois dos servidores administrativos, os 1.300 docentes da instituição cruzaram os braços numa greve imediata, anunciada no último dia 19 de junho. Qual a posição da Universidade Estadual da Paraíba diante deste cenário? Quem responde é o reitor da universidade, Rangel Júnior. Muito bom dia, reitor. Seja bem-vindo ao programa Opinião. Bom dia. É um prazer poder discutir com a comunidade, discutir com você também, logicamente, os problemas que a universidade vem enfrentando e tentarmos, inclusive, viabilizar um bom debate na instituição para que a gente possa assegurar, em primeiro lugar, o cumprimento de um calendário acadêmico. Em segundo lugar, dentro desse cumprimento de um calendário, é buscar atender a um direito dos estudantes. Então, esse é o objetivo. A situação, de fato, é muito nova. A decisão foi tomada no último dia de aula, antes do recesso administrativo, que nós tivemos aí somente no período do período da Semana de São João. Mas espero poder ainda hoje dialogar com o pessoal do comando de greve, do sindicato, dos dois sindicatos, no sentido de viabilizar a conclusão do período letivo. Essa é a intenção nossa. O Juscelino Lucena, que é o presidente da UEPB, ele esteve aqui no programa Opinião na última quinta-feira e ele, inclusive, acusou a universidade de omissão diante desse quadro, desse pleito dos professores. A UEPB foi ou tem mesmo sido omissa, reitor, nesse sentido? Não, eu não concordo. Eu acho que quem tem sido omisso tem sido o conjunto dos dirigentes dessas entidades. Não concordo absolutamente. A reitoria tem cumprido o seu papel e não é responsabilidade da reitoria assegurar reajuste salarial. O reajuste salarial é uma discussão que se dá entre sindicato e governo. Nós não temos autonomia para tomar decisão sobre isso. O orçamento da universidade, o orçamento que foi definido pelo governo no ano passado, que melhorou muito no aspecto do custeio da universidade e do investimento. Comparado com os anos anteriores, nós começamos a retomar a capacidade de investimento na universidade, então estaríamos caminhando para uma estabilidade depois de 2 ou 3 anos de muita dificuldade. E a decisão de paralisar atividades, ela é baseada na ausência de reajuste salarial. Eu tomei conhecimento essa semana que uma decisão do governador de reajuste para todos os servidores do Estado poderia ser estendida aos docentes da UEPB e técnicos da UEPB. Essa discussão é muito nova, porque quando da decisão anterior, em nenhum momento, nos últimos 4 anos, por exemplo, 5 anos, não houve nenhuma decisão de reajuste salarial para servidores do Estado que incorporasse a Universidade Estadual da Paraíba. Portanto, isso para nós nunca foi automático. Então nós estamos até agora tentando, numa discussão com setores do governo e fazendo também uma tentativa de interpretação aí jurídica acerca da decisão que foi tomada, que originalmente era um decreto, uma medida provisória do governo, e que tomei conhecimento no dia 12 de maio, foi transformada em lei. Mas em nada se refere ao UEPB como acontecia nos anos anteriores. E também ninguém do governo se manifestou em relação à reitoria da universidade neste sentido, porque se isso tivesse acontecido, nós já teríamos implantado. Em anos anteriores, nós fomos acusados de implantar reajustes salariais por resolução, o que seria irregular. E nós estamos rigorosamente cumprindo isso. Entendemos que há uma decisão, inclusive um acordo do Tribunal de Contas e também um encaminhamento muito claro do governo do Estado no sentido de um veto que foi encaminhado no ano passado a um projeto de lei
que convertia uma resolução da OEPB em lei. E esse é muito claro, a prerrogativa exclusiva do governo do Estado de concessão de reajuste. Portanto, não caberia à reitoria tomar esse tipo de decisão. Então, não há omissão em absoluto. O que há é uma tentativa, talvez, dessas pessoas de desviar o rumo do problema e tentar responsabilizar a reitoria da universidade de forma alguma. Nós vimos tentando manter a universidade funcionando e funcionando dentro das condições. Agora, é reconhecido que a data base não foi cumprida. Se chegarmos ao entendimento que é possível implantar esse 1% nos salários parte desse mês, nós implantamos, desde que também, claro, a greve permita que a universidade trabalhe. Eu recebi um comunicado hoje que nós iríamos ser obrigados a fechar a universidade amanhã. Portanto, também não deve ter folha de pagamento para ser feita. Professor, o senhor tocou em um ponto bastante interessante no início da resposta, quando falou em autonomia. De que maneira, e para que fique bem claro, é claro, para o nosso telespectador, funciona a autonomia da Universidade Estadual da Paraíba, sobretudo diante desse fato de que a questão de reajustes salariais, de concessões, bonificações, não são feitas pela universidade única e exclusivamente, dependem do governo do Estado. É importante que essa questão fique bem clara para a comunidade universitária. Eu considero que hoje já há um entendimento sobre isso. Para o conjunto da população, é que a autonomia da universidade ela se refere ao aspecto acadêmico, ao aspecto científico, né, técnico, administrativo e de gestão financeira. Mas a gestão financeira se refere àquilo que está determinado no orçamento para custeio, ou seja, a manutenção da universidade, as chamadas despesas correntes, e para o investimento, dentro daquilo que está previsto dentro do QDD, que nós chamamos o quadro demonstrativo de despesa, que é parte da peça orçamentária do conjunto do Estado, da lei orçamentária anual. No que diz respeito a pessoal, reajustes salariais, a prerrogativa é do governo do Estado. Por mais que isso, às vezes, as pessoas tentem polemizar acerca dessa questão, mas é muito claro que é uma prerrogativa do governador do Estado. O que nós estamos agora tentando equacionar é o entendimento, junto inclusive com os sindicatos, no sentido de compreender que nós estamos vivendo de fato um momento de muita dificuldade financeira. O Estado da Paraíba também está com dificuldade financeira. O que precisaria seria o governo discutir com as entidades, com os sindicatos, tentar chegar a um entendimento sobre a possibilidade de recuperação dessas perdas salariais, impedindo assim que a greve acontecesse. E de outro modo eu não vejo alternativa, porque há uma decisão que é uma lei que fala da data base, e a data base é um direito de todos. O diferencial aí é chegar a um entendimento sobre qual seria o percentual a ser concedido em torno de reajuste. No entanto, do direito à data base, não há dúvidas que é um direito líquido e certo de todos os trabalhadores, enfim, tanto do setor privado quanto do setor público. É evidente, reitor, que a greve em si é um somatório de um conjunto de problemas, de dificuldades. Mas, na sua opinião, quem seria ou quem teria a maior parcela de culpa nessa greve que começou no último dia 19? Eu entendo que as greves, elas acontecem, de fato, quando há uma dificuldade de diálogo entre as partes, né? Da parte da reitoria não há nenhum entrave ao diálogo com as entidades. Entretanto, o entrave ele se encontra na capacidade técnica, na capacidade legal da reitoria da universidade tomar qualquer tipo de decisão nesse sentido. Primeiro, não temos um orçamento compatível para concessão de reajuste. Se não temos orçamento, não tem como propor. E se nós não temos também a prerrogativa legal, então a greve ela acontece por essa razão. Entretanto, eu pessoalmente cheguei a apelar aos professores, porque recebi muitas manifestações de estudantes, de professores da universidade, de coordenadores de curso, no sentido de não interromper o período letivo que está chegando ao final. Essa semana é a última semana de atividade acadêmica na universidade, já são avaliações da segunda unidade, a semana que vem só são provas finais para quem tem prova final. Dessa semana para a próxima é defesa de trabalho de conclusão de curso, chamados TCCs, que é basicamente a última atividade do estudante na universidade para a colação de grau. A colação de grau, ou todas as colações de grau, estão marcadas a partir do dia 15 deste mês. Então, é de fato um golpe muito duro para o estudante que se programou para realizar essa colação de grau, para concluir seu curso. Nós temos aproximadamente esse ano 1.900 estudantes colando grau. Só da graduação presencial, em torno de 1.300.
mais os estudantes do PAFOR, que somam próximo a 600. Então, isso, de fato, tem contratos realizados com os espaços onde acontecerão as colações de grau, tanto em Campina Grande quanto nos outros campos. Então, tem contratos de serviços que serão prestados nesse sentido. As pessoas se programaram para viajar, para vir para cá. Então, uma paralisação nesse momento, ela traz esse impacto muito duro para os estudantes. E não vejo perspectiva de reversão desse quadro no nível imediato. Portanto, seria muito mais ponderável, seria muito mais sensato, na minha opinião, volto a insistir, é uma opinião, né? Seria muito mais sensato concluir o período letivo, permitir que esses estudantes, inclusive, pudessem somar fileiras ou discutir juntos, né? Discutir em conjunto com os docentes e técnicos, maneiras, formas de buscar lutar e a reversão do quadro, mas não causando um prejuízo desse tamanho, que o primeiro e o último atingido, nesse momento, é diretamente o estudante. E os coordenadores de cursos, os programas da universidade, nós temos calendários a cumprir, temos concursos a realizar. Alterados. Então ficam todos prejudicados nesse sentido, mas temos atividades que não podem ser paralisadas. Algumas atividades de pós-graduação, realização de relatórios, entrega de relatórios que tem prazos, nós podemos ter programas de pós-graduação descredenciados se não cumprirmos com determinadas metas que são estabelecidas nacionalmente. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, porque nós não estamos mais vivendo naquele momento de 20, 30 anos atrás, em que a universidade basicamente tinha aula. A universidade hoje tem um trabalho muito forte na pós-graduação, na pesquisa, e por conta desses comprometimentos, dessa melhoria geral que a universidade teve, nós também nos comprometemos mais ainda com outros calendários que não estão à mercê apenas da decisão da comunidade universitária, mas nós seguimos um cronograma que é nacional. Isso que o senhor coloca, reitor, é muito interessante porque a universidade não é um fim em si. A própria comunidade sente os efeitos de uma greve como essa. Já visto que existem clínicas que funcionam na UEPB, há todo um cuidado que é feito junto à comunidade que também está paralisado com essa greve. Perfeito. Você imagine um trabalho de estudantes ou de estagiários, ou conclusão de um trabalho de psicoterapia, por exemplo, que ele vem acontecendo, e tinha mais 2 ou 3 sessões. Às vezes tem alguns trabalhos que nem se encerram no recesso. Trabalhos de odontologia, de fisioterapia. Como é que você está fazendo um atendimento e corta esse atendimento do dia para a noite, né? Por uma decisão, eu diria, minoritária dentro da comunidade. É bom que se diga, né? É importante que se diga. Era preciso amadurecer mais um tipo de decisão dessa natureza. E simplesmente chega um comunicado que tudo estará parado a partir de hoje à tarde, como foi feito na sexta-feira. Precisa levar em consideração aspectos importantes da vida da universidade que atingem diretamente direitos de outras pessoas. Os usuários das clínicas, por exemplo, os estudantes que estão concluindo seus cursos, os estudantes que moram fora e que têm um prejuízo enorme nessa transição entre parar atividades e voltará quando? Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 6 meses, quando é que volta? Então é esse tipo de relação que eu considero extremamente importante que a comunidade pondere mais, que os representantes da greve, os que decidiram sobre a greve, ponderem melhor e reflitam sobre a oportunidade de uma decisão dessa natureza, sobre a intempestividade ou tempestividade de uma decisão dessa natureza, porque de fato tem muitas possibilidades e não conseguiu apoio tanto interno quanto externo. Então eu considero que seria muito mais viável se houvesse uma discussão melhor, inclusive conosco também nesse sentido. No programa Opinião de hoje, nós estamos entrevistando o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes com mais opinião para vocês. É 1 minuto só. Estamos de volta com o programa Opinião e lembramos que as inscrições para o Sisutec começam a partir de hoje, que é o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Para se cadastrar, é preciso ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 e não ter tirado nota 0 na redação. As inscrições acontecem exclusivamente pela internet e vão até a próxima sexta-feira, dia 3. A primeira chamada está prevista para acontecer no dia 7 de julho. Alunos de escola pública,
terão prioridade. E a gente continua conversando com o reitor da UEPB, professor Rangel Júnior. Professor, a gente já abre, é claro, espaço para os nossos telespectadores que entram em contato conosco através do WhatsApp, o 9969-5343. Você que quiser enviar a sua pergunta, participar desse debate, pode enviar a sua mensagem de texto através do 9969-5343. Faça como a Vilma Novaes, do bairro do Alto Branco, que pergunta: no caso de quem faz parte da lista de espera, com esta greve, as chances se tornam quase nulas ou o processo seguirá normalmente? O que nós ainda precisamos equacionar junto aos dirigentes aí da greve é no sentido de quais as atividades que deverão funcionar na universidade como garantia de respeito a alguns direitos das pessoas. E o que nós vamos lutar e trabalhar e tentar negociar com o comando de greve é exatamente isso: não romper, não ferir nenhum direito de qualquer que seja o membro da comunidade universitária ou de quem está querendo entrar na universidade. Então, certamente, esse calendário, essas atividades serão objeto de uma publicação. O ideal seria que todos acompanhassem pelo portal da universidade, por esses dias, a partir de hoje. Nós deveremos publicar notas no próprio portal da universidade, ou editais, se houver alteração de calendários, assim por diante. De momento, o que eu posso adiantar é que nós deveremos preservar o direito ou os direitos de todas aquelas pessoas que têm ou já um direito de ingresso na universidade, ou mesmo a expectativa de uma chamada ou de uma convocação a partir de listas de espera. Reitor, o senhor encara esse movimento como legítimo, esse movimento grevista? Eu não tenho, eu diria assim, uma opinião clara acerca de um julgamento, mas no sentido de uma adjetivação dessa natureza. Porque todo e qualquer movimento que diz respeito à defesa de direitos, eu considero que eles têm a sua legitimidade. O que eu posso, e tenho uma opinião muito clara, é que eu acho que a escolha do momento para definir uma paralisação foi extremamente infeliz, por conta desta dificuldade criada. Eu não consigo simpatizar, eu não consigo apoiar, eu não consigo me acostar a uma decisão dessa natureza, porque o tamanho do problema causado é muito maior do que o problema que originou a suposta decisão para defender esse direito. As pessoas todas precisam avaliar que no serviço público, na universidade principalmente, a simples paralisação de atividades, que não implica necessariamente em mobilização, mas a paralisação tem permitido a grande maioria das pessoas apenas parar de trabalhar, mas não tem mobilizado, e é essa discussão que precisa acontecer, claramente. Então é uma espécie de esticamento de férias. É preciso avaliar com muita cautela esse tipo de decisão e buscar criar as condições para que a comunidade se junte, para que a comunidade some de fato esforço. E eu não sou a pessoa indicada para ensinar ninguém a fazer greve. Né? Não sou eu que devo dar orientação sobre o que fazer ou não fazer numa greve. Entretanto, é preciso pensar sempre que toda e qualquer paralisação carece não somente de uma adesão formal a uma paralisação, né, cruzar os braços, mas precisa também de uma adesão política, uma adesão consciente. E nesse momento, eu acredito que a melhor forma era garantir o final do período letivo, assegurar aos estudantes o seu direito de terminar o semestre letivo e, a partir daí, rever a discussão e todos os encaminhamentos que possam ser feitos para a continuidade ou o período letivo que se aproxima ainda no final de julho para o início de agosto. Reitor, qual o calendário de negociação do senhor para essa semana? Eu recebi o comunicado do comando de greve na semana passada em 2 linhas, apenas dizendo que a partir das 13 horas as atividades estavam paralisadas. Hoje o pessoal fez uma manifestação na entrada do campus e me comunicaram, agora há pouco tempo, pessoas da própria administração, que através de um carro de som haviam anunciado que amanhã iriam fechar a reitoria. É preciso, mais uma vez, ponderar sobre isso. Vamos dialogar sobre quais são os objetivos de um fechamento, por exemplo, da reitoria. É impedir que ninguém receba salário, por exemplo?
porque os salários deverão ser pagos até a quarta-feira. E todo o processo administrativo que envolve pagamento a fornecedores, que envolve repasse do 12º da parte do governo do estado para a universidade, acontece no primeiro dia útil do mês. O primeiro dia útil do mês é na próxima quarta-feira. Portanto, é preciso avaliar o seguinte: fecha tudo? Se fecha tudo, então não tem salário, não precisa pagar ninguém. A perspectiva de implantação desse reajuste de 1% nos salários, ela está inviabilizada, é para inviabilizar. Então, tudo isso precisa ser discutido com muita cautela, com muita parcimônia. Não é simplesmente um diálogo entre alguém num carro de som e o reitor respondendo com alguma outra nota e assim por diante. Eu acho que é preciso sentar. Não, absolutamente. Não solicitaram agendamento de reunião para discussão em nada acerca disso. Mas eu mesmo vou propor que eles procurem a reitoria ou agendem, né, peçam um agendamento de reunião para que eu possa emitir uma opinião e a gente possa também tentar chegar a um entendimento neste sentido. Eu soube que tem nova assembleia marcada, me parece que para amanhã, e é importante que numa assembleia como essa as pessoas reavaliem essas questões todas e possam, inclusive em maior número, se for o caso, de uma mobilização maior, que tenha pelo menos mais de 50 pessoas na Assembleia e que a gente possa, de fato, tomar qualquer decisão que seja mais consequente do ponto de vista político na instituição e que seja também, a partir da decisão, menos danosa para a maioria da comunidade. O senhor deve interceder junto ao governo do estado? Assim, já tentei agora cedo um contato com os setores do governo e durante o dia hoje, durante todo o dia, farei essas tentativas no sentido de viabilizar alguma perspectiva de entendimento no sentido da implantação desse reajuste de 1% para todos os servidores, inclusive com o pagamento retroativo, se for o caso, se for esse entendimento, do retroativo de janeiro a maio, no sentido de assegurar esse mínimo possível que foi implantado pelo governo do estado, que foi concedido ao restante dos servidores do estado desde janeiro de 2015. Reitor, o Celito Fernandes, ele pergunta quando a UEPB deve realizar um grande concurso público. Se tudo correr bem, ainda nesse semestre. Nós estamos planejando a realização de concurso. É uma cobrança muito forte por parte do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, no sentido de diminuir, se não acabar definitivamente, a quantidade de servidores temporários na universidade. Nós temos uma demanda hoje de mais de 200 trabalhadores efetivos na área técnico-administrativa. Na parte de docentes, nós temos 27% do quadro total de professores da universidade em caráter temporário. São professores substitutos que têm, inclusive, salários diferenciados, a menor, em relação ao restante do pessoal da carreira. Na parte do técnico administrativo, o salário é compatível com o piso, então é menos problema do sentido de qualquer tipo de comprometimento da folha de pagamento. Então, nós temos orçamento viável para a contratação de servidores técnico-administrativos e estamos planejando uma realização de um concurso público agora para o segundo semestre. Provavelmente, no máximo até agosto, devemos lançar edital para a realização de concurso, eu acredito que até novembro, outubro, novembro, para que esses aprovados nesse concurso possam começar a trabalhar logo depois das férias coletivas, aí entre fevereiro e março, na UEPB. Só para a gente encerrar, tem previsão do número de vagas? Ainda não, nós não fechamos esse planejamento, mas eu já posso assegurar que o mínimo será em torno de 120 vagas para técnico administrativo, em sua maioria de nível médio, mas certamente deverá ser no mínimo 120 vagas para contratação a partir do ano que vem. Reitor Rangel Júnior, nosso tempo infelizmente acabou, mas muito obrigado pela sua presença. Nós fazemos a TV Borborema, agradecemos pela sua presença no programa Opinião, por esse debate democrático, assim como foi feito com o pessoal da ADUEPB, hoje feito com o senhor representando a Universidade Estadual da Paraíba, a reitoria. Muito obrigado pela sua presença hoje, pelas explicações. Eu que agradeço e também desejar a todos que compõem a comunidade universitária que possam dialogar conosco, mas dialogar entre si também, buscando encontrar a melhor saída para esse momento de dificuldade que estamos enfrentando. Sem sombra de dúvida. Obrigado. É final do programa Opinião. Você assiste agora ao Super Esportes com Rostão Lucena. Amanhã estaremos de volta com mais programa Opinião, é claro, a partir das 11h30, aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina. Tenha você uma excelente semana.